Olá pessoal, muito boa tarde, bem-vindos ao canal Alp. Eu sou o Jacques Diskin, sou educador e coach financeiro e venho lhes dar as boas-vindas a esse congresso maravilhoso sobre aprendizagem e alta performance, que hoje inclusive é o último dia, né? E certamente vocês devem ter aproveitado com muitos conhecimentos, muita informação interessante nas diversas áreas que o Congresso aborda. Eu quero trazer um tema que acredito ser essencial e bastante importante para a vida de todos, que é o tema finanças. E não só a questão de finanças, mas toda a questão de comportamento, de hábitos, de crenças, que fazem as pessoas progredir ou não na vida. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse tema, porque raramente a gente para ter esse tipo de insight, né? Para pensar a respeito. Então, certamente vão ser alguns minutos bem interessantes. Até por limitação do tempo, eu não pretendo, evidentemente, aqui dar um curso completo, né, de como chegar na nossa independência financeira. Na verdade, nós vamos abordar vários aspectos importantíssimos, conceitos. Nós vamos falar sobre crenças, sobre valores, sobre noções de investimento rentável ou não. Eu desejo, então, que vocês aproveitem ao máximo e até sugiro que todos tenham material para anotação. Tá, nós vamos começar o nosso bate-papo com um conceito muito importante que, na verdade, muito poucas pessoas entendem com clareza, que é exatamente o tema principal da nossa conversa, que é o que seria realmente a independência financeira. O termo independência financeira nos remete, vários cursos que eu já dei, me remete sempre às mesmas questões. Quando eu pergunto o que é independência financeira para você, as pessoas respondem, por exemplo, liberdade, segurança, ter dinheiro para gastar à vontade, estabilidade, prazer, sim, prazer, porque eu acho que todo mundo sabe que consumir, em muitos casos, é um agregado do prazer, né? Inclusive atua na mesma região do cérebro de muitos outros campos todos esses conceitos que eu acabei de dizer não são o que é independência financeira, na verdade. Esses conceitos como liberdade, prazer, segurança, o que seja, na verdade, são definições do que o dinheiro proporciona e não o que é independência financeira. Então o dinheiro proporciona tudo de bom, né? Apesar que eu sempre digo uma coisa, o dinheiro é um meio para se chegar a qualquer lugar, ele não é o fim. Ninguém vai querer viver em função de ter dinheiro sem saber o que fazer com isso. Isso seria totalmente inconcebível. Na verdade, quando a gente tem dinheiro, a gente tem que saber o que fazer com ele. E não simplesmente lutar para ter dinheiro. Isso não tem nenhum sentido prático. Independência financeira
é criar um patrimonial que vai gerar uma renda passiva, um fluxo de caixa que irá sustentar seu modo de vida. Ou seja, o dinheiro vai trabalhar para você. Ficou bem claro? Porque, assim, a pessoa acha que eu ganho super bem, eu tenho independência financeira. Não, não é isso. Porque você pode ficar doente amanhã e perder o emprego, mesmo que seja um emprego público, que até tem estabilidade. Pode acontecer vários tipos que você não espera na vida, não é? Então, independência financeira é quando você tem ativos que você estruturou durante a tua vida que vão trabalhar por você. Exemplo, juros dos seus investimentos. É uma renda passiva. Aluguéis de imóveis, por exemplo. O outro exemplo de renda passiva. Dividendos de ações. Porque, como todos sabem, todas as ações, na hora que você compra uma ação na Bolsa de Valores, você passa a ser um dono minoritário daquela empresa. Então, evidentemente que essa empresa vai gerar lucro. Quer dizer, espera-se. Porque também, isso nós vamos falar mais tarde, tem pessoas que compram empresas falidas porque alguém disse que é um bom negócio, tá? Isso é outra coisa que nós vamos abordar mais tarde. Conceitos que as pessoas muitas vezes confundem. A maioria das pessoas pode dizer, os ricos são ricos porque ganharam uma herança, ganharam na loteria. Gente, isso é um mito. É um mito. Eu diria que 99% das grandes fortunas do mundo hoje são derivadas de esforço próprio e de pessoas que nasceram praticamente sem nada, sem nenhuma estrutura maior. Né? Podem até ter sido de classe média, o que seja, mas, na verdade, eu diria que existe uma espécie de DNA, né? DNA que influi no comportamento, nas crenças que passam a ser certeiras e uma lógica mesmo, tá? Que motiva um sucesso e a prosperidade. E, ao contrário, tem pessoas que, mesmo inconscientemente, agem de forma totalmente contrária à prosperidade. Ou seja, desde pequeno, eles fazem as coisas, agem de uma determinada forma com as finanças, que nunca vão ser prósperas. Então, quer dizer, a primeira coisa que tem que ser abordado antes de aprender a investir ou aprender quais são os produtos que existem no mercado, né? Antes disso, a gente tem que fazer uma autoanálise do nosso próprio comportamento. Uma coisa que eu também sempre falo, as pessoas que dão tudo para os filhos. Gente, é importantíssimo desde cedo as crianças aprenderem a dar valor às coisas, né? Então, talvez por culpa, ou seja o que for, os pais muitas vezes, até pela ausência, vamos chamar assim, né? Muitas vezes acontece que o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, passam o tempo todo, né? Fora, e por culpa dão tudo que a criança quer. O game, o celular novo, o game mais recente, dão mesada à vontade, sem responsabilidade. Quer dizer, o que vai gerar uma pessoa dessa? Sem nenhuma educação financeira. Desde o início, sem dar valor às coisas, né? Então, desde pequeno é importante as pessoas se inserirem no problema real, né? Entenderem o que é o caro, o que é o barato, quanto custa. Porque, por exemplo, você vai comprar determinada coisa, tem que pesquisar preço.
Né? Igualzinho assim, eu já fiz, já coloquei vários posts no meu blog sobre produtos que aqui no Brasil custam até 5 vezes mais caro. A gente está falando de escolhas. As pessoas muitas vezes não sabem como escolher as coisas. E fazem escolhas erradas, né? Inclusive, o Gustavo Cerbasi, que é um grande escritor nessa área de finanças, né? Todos devem conhecer, ele fez um livro recente sobre aposentadoria. Aliás, esse é outro assunto. Pensam realmente em aposentadoria? Olha, de 10 que eu pergunto, 9 respondem que não estão pensando nisso. Pessoas de 28, 29 anos, 30 anos. Olha, não estão pensando nisso. Só para vocês terem uma ideia, a gente muitas vezes associa a questão de endividamento ou superendividamento com classe social. Pois eu vou dar uma estatística para vocês. Mais de 50% dos endividados têm nível superior. Só para vocês terem uma ideia. Olha, eu conheço muita gente mais humilde que controla o dinheiro muito melhor que a maioria das pessoas de classe média. Ensinam os filhos a economizar água, a economizar luz. Gente, realmente tudo começa pelas pequenas atitudes, né? Pequenas atitudes. Uma pergunta: quem de vocês diagnostica os seus custos? Quem sabe realmente o que gasta? Mas no detalhe, quem? Quem faz isso? Quem que anotou um mês, durante 30 dias, todos os gastos, inclusive aquele cafezinho, aquela gorjeta, soma depois disso. Vocês não vão acreditar. Vocês não sabem, a maioria não sabe o que gasta. E muitos não sabem o que ganham. A verdade é essa. Não sabem o que ganham e nem como gastam. E no final dizem assim para mim: como é que eu vou investir, Jacques? Eu não tenho dinheiro, não sobra nada. Claro, gente, isso são atitudes. São atitudes. Então, na verdade, quando a gente fala em independência financeira, a gente tem que começar a falar. Eu vou dar uns exemplos aqui. Vocês conhecem o Nicolas Cage? O Mike Tyson? O Michael Jackson? Pois é. Essas pessoas são pessoas que ganham milhões de dólares. Praticamente. Ou morreram ou estão falidos. Pela quê? Ostentação. A pessoa quer ostentar. Então, o Nicolas Cage tem, sei lá, 17 mansões próprias, 20 e tantos carros de luxo. Gente, não, ele pode ganhar milhões de dólares, mas ele não sustenta o modo de vida que ele imagina. Ele sempre está falido. O Michael Jackson morreu praticamente na falência. Só depois que a família dele conseguiu reaver, né, com os direitos autorais e tal, conseguiu reaver tudo. E temos muitos exemplos desse tipo, né? Então, de novo, eu quero deixar bem claro essa questão, porque é muito importante. Ganhar bem não é sinônimo de ter independência financeira. Ao contrário. Na verdade, o primeiro passo para ter independência financeira é você ter hábitos que ajudem você a lidar bem com o dinheiro. Bom, e que hábitos fatores seriam determinantes para alcançar a independência financeira? Vamos falar disso, já que a gente está abordando exatamente esse tema. É a coisa mais básica que existe do ser humano. Estar bem emocionalmente nas diversas relações. O que são as diversas relações? Família, trabalho e também com seu dinheiro. Porque aqui, ó, se você não estiver emocionalmente bem, você acha que tem condições de tentar ser próspero? Ou tentar ser milionário? Ou ter atitudes vencedoras? Não.
Então a primeira questão que você tem que abordar é a questão emocional. Agora, é evidente que essa questão emocional ela pode ter vários aspectos. Pode ser só uma questão de crença limitante, né? Que você aí vai pedir ajuda a um coach, ou você mesmo vai se autoajudar, ou pode ser um problema psiquiátrico. Bom, aí é outra abordagem, né? Seja o que for. Mas a primeira coisa que você tem que abordar é a sua emoção. Porque muita gente confunde dinheiro. Você não pode misturar dinheiro com emoção. Dinheiro não aceita isso. Dinheiro não aceita atitude emocional. Tem que ser uma atitude bem prática e bem pensada. Desde o início, no custo, na hora que você vai comprar um parafuso, na hora que você vai adquirir um imóvel. Gente, adquirir um imóvel não é só adquirir o imóvel. Você tem que saber se aquele imóvel vai se valorizar, ele está num bairro bom, vai se valorizar. Se tem infraestrutura em torno. Quer dizer, são questões que você tem que abordar. Não é só comprar. Comprar é fácil. Você chega lá no banco e pede um financiamento. Não, você tem que se planejar. Você tem que saber o que está comprando. Você tem que pesquisar. Tá? Então, essa é a parte que eu acredito a mais importante de todas sobre os hábitos. Segundo ponto. Postura séria ao tratar com dinheiro na hora de lidar com dinheiro, não importando o quanto ganha. Foi o que nós falamos. Você tem que ter uma postura séria. Desde o diagnóstico, né, dos seus gastos, você tem que ter um orçamento pessoal. Quantas pessoas têm orçamento pessoal? Uma planilha? Muitas têm, tudo bem, mas assim, a grande maioria não tem. Principalmente no Brasil e nos países latino-americanos. Nos Estados Unidos é uma coisa até muito mais comum, mas aqui no Brasil, poucas pessoas têm esse hábito, né, de orçar o seu mês, de orçar para frente. Por exemplo, na hora que você paga um IPVA em janeiro, ou IPTU da sua casa, você tem que prever isso. Não é na hora que acontece o débito. Então você tem que ter um orçamento onde você vai pegar esse IPVA, dividir por 12 e colocar na tua planilha. Você tem que saber quais são os seus custos. Até porque se você não souber, como é que você vai ter algum objetivo? De poupança, por exemplo. Como? Se você não sabe nem o que você está gastando e como você está gastando. Você só pode cortar gastos se você conhece quais são, né? E certamente dá para cortar. Isso está falando de consumismo. Consumismo inteligente. O que é consumismo inteligente? É adquirir coisas que tenham utilidade, que são funcionais, significativas. Né? Por exemplo, você é uma pessoa que trabalha diariamente e anda, 30 quilômetros para ir para o trabalho. Você vai comprar uma 4x4, ou seja, você anda 99% do tempo dentro da cidade, com tráfego pesado. Aí você vai comprar uma caminhonete 4x4, para quê? Então é isso que eu estou dizendo. As coisas têm que ser funcionais e de acordo com o seu hábito de vida. Né? Se você vai escolher algo, por exemplo, você vai escolher um celular. O celular tem que ter as funções que você necessita. Ou você paga por um produto que tem funcionalidades as mais diversas possíveis, só que você usa uma ou duas. Você vai ter um celular que custa, R$3.000 para mandar mensagem pelo WhatsApp. Gente, isso é insano. Isso é insano. Isso aí, qual é o nome disso? Ostentação. Isso é simplesmente ostentação. Inclusive, eu outro dia estava vendo uma reportagem, tem um rapaz em Minas Gerais que ele comprou uns iPhones de última versão, 5 ou 6, não sei. E sabe o que ele faz? Ele aluga. Ele aluga os iPhones para as pessoas, que certamente são pobres, para ostentar nas festas, para chamar atenção. Que é isso? Isso existe. E a agenda dele é tão cheia que se você quiser alugar hoje, ele só consegue para a semana que vem. Tem muita gente que vai atrás.
Então são comportamentos como esse que ajudam você a ser um fracasso. Gente, eu falo dessa forma sincera porque é assim mesmo. Então o consumismo, eu não sou contra consumir. Você tem que ter as coisas, o dinheiro afinal tem que te dar ele tem que ser útil. O dinheiro não é para ficar debaixo do colchão. Ele tem que ser planejado, evidentemente, para comprar as coisas, né? Você tem que planejar, orçar, saber o que é o melhor para você. Tudo bem, mas tem que ser inteligente, tem que ser significativo. E outra coisa, sempre procure agregar ativos ao seu dinheiro. Ativos. Ativos é que vão render mais tarde aquilo que nós falamos, né, na independência financeira. Vão agregar potencial para ir trabalhar. Outra coisa importantíssima. Quantos de nós poupa? Eu não estou falando caderneta de poupança, é poupar parte do que ganha. Quantos? Gente, muito pouca gente. Muito pouca gente faz isso. No mínimo, as pessoas teriam que poupar 10% do seu salário. No mínimo. E o ideal, 20%. E isso tinha que ser religioso. Chegou no final do mês, cai numa conta, claro, um investimento bem estruturado, né? Que isso é uma coisa que nós vamos falar, que é a próxima questão, tá? Saber investir. Gente, a maioria das pessoas, isso tem estatísticas, qualquer artigo que a gente lê, mais de 90% dos brasileiros aplicam na caderneta de poupança. Aí eu pergunto, a poupança atualmente, mesmo com a taxa Selic, né, que está em torno de 11%, que é a taxa oficial do governo, a poupança rende em torno de 6% ao ano. A inflação, ela está no topo da meta, que é em torno de 6,5%. Ou seja, a poupança quase que ela só te mantém o poder de compra. Isso não é investimento. Evidentemente que ela é melhor do que deixar o dinheiro debaixo do colchão, claro. Porque você vai perder a questão da inflação, né? Mas para ganhar dinheiro, você vai aplicar em poupança. Gente, poupança não é investimento. Poupança você só está mantendo, e muitas vezes ou perdendo alguma coisa em relação ao poder de compra. Porque a inflação que nós estamos falando é a inflação oficial, porque a inflação real certamente é maior do que a inflação oficial, né? Então, tem que saber aplicar. Você tem que. Aí nós vamos entrar numa outra questão dos hábitos que a gente está falando da prosperidade, que é o conhecimento. Quantos conhecem produtos financeiros? O que é uma LCA? O que é uma LCI? Como a gente pode atuar no Tesouro Direto? Bem, pessoal, continuando então com o nosso bate-papo sobre independência financeira, vamos falar um pouco de investimento, porque eu considero como essencial, né, na busca de qualquer objetivo financeiro, saber investir bem, como eu já disse. Existem 3 modalidades de investimentos que vocês já devem ter ouvido falar. Existem os conservadores, vamos chamar assim, né? Tudo, é claro que esses termos têm tudo a ver com risco, né? Com o risco do investimento. Então, tipo CDB, taxas, até o Tesouro Direto, né, em algumas modalidades, são investimentos conservadores. Depois existem os investimentos que a gente chama de moderados, que são aqueles que mesclam uma parte investida em títulos mais conservadores, por exemplo,
e uma outra parte em mercados de renda variável ou derivativos, que são, geralmente isso aí são chamados fundos multimercado, né? Que são fundos, vamos chamar assim, de risco médio. E uma outra questão são os investimentos aí de risco que, por exemplo, bolsa de valores, geralmente é o que a gente chama de renda variável, né? Não a renda fixa. Porque renda fixa já cai naquela ideia de investimentos mais conservadores ou moderados. Porque é claro, isso eu não estou dizendo que o investimento baseado em taxa de juros não existe algum risco. Todos têm, né? Por exemplo, se você comprar um título pós-fixado do Tesouro Direto, NTN-B, por exemplo, que ele rende a inflação, que é o IPCA, mais uma determinada taxa de juros, geralmente 6 a 7%, além da inflação. Esses títulos, se você ir até o vencimento deles, existem títulos de 10 anos, de 20 anos, várias datas, né? Várias datas de resgate, vamos chamar assim. Se você for até o final, aquela rentabilidade contratada está garantida. Mas se por um determinado acaso você ter que vendê-los anteriormente ao vencimento, você pode, de certo modo, estar sujeito ao valor que a gente chama valor de mercado do dia. Então não está garantido a taxa que você contratou. Isso se você tiver que comprar, vender aquele determinado título ou títulos antes do vencimento. Está entendido? Então existem esses 3 tipos de investimento. E, gente, é importante sempre associar investimento a um determinado prazo. Então, evidentemente, se você vai fazer uma viagem daqui a 1 ano, daqui a 12 meses, você vai escolher um investimento de menor risco, mais conservador, né? Se você já pensar em 5 anos, por exemplo, que é investimento de médio prazo, daqui a 5 anos eu quero adquirir um apartamento. Bom, você já pode aí pensar em investimentos mais rentáveis. E, claro, e que são mais, a gente chama de oscilantes, né? Então eles oscilam mais em determinado período. E para longuíssimo prazo, tipo aposentadoria, você pode sim colocar uma parte dos seus recursos em investimentos de risco. Por que não? Porque eu quero deixar uma coisa bem clara, que é outro conceito errado do que as pessoas têm. Todo mundo acredita que investimento de risco é loteria. Não é. Na verdade, investimento de risco tem a oscilação normal do mercado, quer dizer, o sobe e o desce do mercado, mas no longo prazo, se você colocar, por exemplo, o índice Bovespa, que é o índice médio, né, que mede a rentabilidade das ações, que são as ações mais negociadas na Bolsa de Valores brasileira. Se você colocar essa rentabilidade em 10 anos, ela vai ganhar de qualquer investimento. Agora, é claro, se você investir hoje para tirar daqui a um mês, não tem sentido. Outra coisa, para você entrar em investimentos de risco, você tem que conhecer. Você tem que conhecer um pouco de análise técnica, análise fundamentalista. Quer dizer, você não pode sair comprando porque o vizinho disse, porque eu não sei quem disse, não. Então isso aí não é loteria. Na verdade, existem estudos, existem até robôs atualmente, né, que fazem essa verificação do momento mais certo, baseado em estatística, né, de compra, de venda. Você tem que trabalhar com o que a gente chama de stop loss, que é uma perda máxima que você aceita perder do seu investimento. Então, você botando stop loss, um stop gain, né, sabendo o que está fazendo,
Renda variável é um investimento como qualquer outro. E uma coisa importante, o que alavanca seu investimento é exatamente o risco. Quanto menor o risco, menor vai ser a tua rentabilidade. É inversamente proporcional. Então é muito importante a gente ter essa ideia, que é a diversificação. Você tem que diversificar os seus investimentos de acordo com os seus horizontes de resgate. Então, para o curto prazo, para o médio prazo, você vai escolher investimentos mais conservadores, moderados para o médio prazo. E para o longo prazo, você sim vai pegar uma parte. Evidente, você não vai botar 100% do seu dinheiro na Bolsa de Valores, não. Mas uma parte, 30%, 40%, você vai colocar em investimento variável. Se você não conhece ações, bote num fundo de ações de um banco. Pessoal, para fixar bem os conceitos de tipos de investimentos e perfil de risco que falamos, bem como a importância dos juros compostos na acumulação da riqueza, eu vou apresentar 2 exemplos de investimentos para vocês verem como funciona essa questão de acumulação e investir bem. Esse slide, esse primeiro, considera um montante de R$6.000 aplicado durante um ano, ou seja, 12 meses, considerando uma inflação de 6% ao ano. Hipotético, porque na verdade a nossa inflação hoje está até um pouco maior, né? Então, olha o que acontece. Investindo 6.000 daqui a um ano, você varia, vocês vão ver nessa figura como é variável a rentabilidade em função do tipo de investimento que a gente faz. Se você não aplicar, evidentemente que você vai perder um poder de compra equivalente a 6%. Ou seja, você vai ficar com R$ 5.640. Se você aplicar na poupança, que é o investimento mais comum que a gente tem por aí, você vai ganhar 0,5% se você tirar os 6%. Então a rentabilidade líquida após inflação, considerando 6.000, seria R$ 30. Ou seja, você vai ficar com R$ 6.030. Se você considerar um investimento conservador, que vai te render em torno de 10% ao ano antes da inflação, ou seja, 4% após a inflação, você vai ter R$ 240 de rendimento. Já você investindo num investimento de perfil moderado, considerando 12% ao ano e após a inflação 6%, você vai ganhar R$ 360. Então isso mostra, gente, a importância de investir em produtos rentáveis. Esse último exemplo, por exemplo, do investimento moderado, que é o 12% ao ano, poderia ser uma NTN-B do Tesouro Direto, que rende a inflação mais 6 a 7% ao ano. Tá? É claro, gente, isso foi só um exemplo hipotético. É evidente que aqui não está considerado a questão do imposto de renda. Porque, como eu já disse, o imposto de renda, em algumas modalidades de investimento, outras não. A poupança, por exemplo, não incide imposto de renda, a LCA, a LCI não incide imposto de renda, mas no caso do Tesouro Direto, sim, incide. Dentro daquela ideia de imposto decrescente. Começa com 22,5% da rentabilidade até 6 meses e termina em 15% após 2 anos. Bom, na próxima figura, o que a gente está vendo agora? Vamos aplicar R$ 6.000 por ano num período de 10 anos.
né? Ou seja, ao final de 10 anos nós teríamos acumulado 60 mil reais. Neste caso, caso não se faça nenhum investimento, nós ficaríamos dos 60 mil com 36.170,14, que devido à inflação do período. Os mesmos 6% ao ano, tá, gente? Poupança. Ao final dos 10 anos, teríamos R$ 62.400, um investimento conservador, como eu falei, rendendo em torno de 10% ao ano com a inflação, renderia R$ 81.357,15 e um investimento moderado em torno de 95 mil. Então, só para ter uma ideia e reforçar o que eu disse, a diferença entre aplicar na poupança e um investimento moderado, eu nem estou falando aqui em renda variável, deu uma diferença em torno de R$ 32 mil na rentabilidade entre poupança e um investimento moderado. Então, o poder dos juros compostos é muito forte. E no caminho da independência financeira, é imprescindível escolher bons investimentos e de perfil adequado. Evidente que esse perfil adequado ele é referente também ao período de resgate, a coisas do tipo que nós já citamos anteriormente, tá, gente? Então eu acredito que agora ficou bem claro o que a gente queria passar. No caminho da prosperidade, você tem que ler, você tem que conhecer, você tem que saber investir. Saber calcular uma taxa líquida, saber que a gente não deve pagar taxas de administração absurdas para bancos, no máximo 1% de taxa de administração ao ano. Você tem que saber sobre os impostos, por exemplo, LCA, LCI, que são letras do agronegócio e letras de depósito interbancário, não pagam um imposto de renda, por exemplo. Outros investimentos pagam, CDB, o Tesouro Direto paga. E esses impostos, eles são decrescentes de acordo com o prazo. Né? Então, até 6 meses você tem uma taxa de 22,5%. Até depois de 2 anos, você vai ter 15% de imposto de renda sobre os rendimentos, não é sobre o capital. Então, gente, é muito importante isso aí. É evidente que eu não vou aqui dar um curso sobre investimento, mas isso é uma questão fundamental na busca da independência financeira e da prosperidade. Então, voltando aos hábitos, eu queria frisar exatamente essa última parte que eu disse sobre investimento, que é aproveitar o tempo que você tem ao máximo com leitura e conhecimento relevante. Inclusive, quando você estiver dentro do carro, ouvindo uma palestra em áudio, ouvindo um audiolivro. Gente, não é ler O Pequeno Príncipe, tá? Mas você tem que ler algo relevante, você tem que conhecer as coisas para poder saber. Ou fazer cursos. Por exemplo, fazer um curso, isso não é um gasto, isso é um investimento. Um curso que vai te dar... Imagina assim, você vai fazer um curso que você vai ganhar mais dinheiro sabendo investir. Isso é custo? Isso é investimento. Isso é investir. Então você tem que saber em que investir. É o que eu falei antes de investimentos inteligentes. Investir com inteligência, com relevância. E tem uma máxima que diz o seguinte, que eu li, que eu achei muito legal. O dia tem 24 horas. Geralmente o que acontece? Você dorme 8, você trabalha 8. O que você faz nos outros 8? A diferença das pessoas prósperas, né, e os grandes bilionários é exatamente essas 8 horas. O que eles fazem nessas 8 horas restantes? Vão ver TV? Vão ver novela? Né? Não. Eles certamente vão estar estudando, vão estar negociando, vão estar fazendo networking, vão estar se exercitando, porque isso tem a ver com o emocional. Né? Então, são atitudes vencedoras. Então, não é simplesmente a gente achar que tem 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, o resto do dia eu faço o que eu quero. Né? Então, isso faz parte dos hábitos vencedores. Você aproveitar o seu tempo
com inteligência, tá? Agregando valor. Outra coisa importante, já que nós estamos falando de hábitos, é desassociar poupança, quando eu digo poupança não é caderneta, de novo, poupança com sofrimento. São aquelas nossas crenças, né? Dinheiro é um mal necessário. Não tem nada de mal em você querer ser próspero. Porque você sendo próspero, você vai poder ajudar, inclusive, muito mais pessoas. Não é a pobreza que vai fazer o desenvolvimento de ninguém. E você não vai poder ajudar ninguém. Ao contrário, você vai ter que ser ajudado. Então, não tem nada de mal em pensar em dinheiro e prosperidade. Isso não quer dizer ser aquela pessoa mesquinha, né, que é egoísta, nada disso. Não estou falando disso. Né? Nós estamos falando de uma coisa muito mais ampla, que é lidar com dinheiro, saber ter atitudes vencedoras com dinheiro de forma normal, sem culpa. Né? Outra coisa importante, né, nós já estamos quase indo para a finalização, é saber falar em público, é se cercar de pessoas que têm um pensamento próspero, positivo. Fuja de pessoas negativas, aqueles que só falam em problema o tempo inteiro. Ah, isso não dá, isso é perigoso, isso não é possível, isso não existe, isso aí é só para gente que é maluca. Não tem isso. Então, fuja de pessoas negativas e se cerque de pessoas prósperas. Faça um bom network com pessoas influentes. Isso vai te ajudar e muito. Então, nós já falamos do saber investir, saber falar em público, do ler, do conhecer. E dentro dessa questão do conhecer, gente, aí é que entra aquela questão saber antecipar os movimentos do mercado através de notícias e sites de economia. Fundamental. Se você tiver que investir num curso, você precisar de um coach para sair vamos dizer assim, da forca, por que não? Isso não, eu sempre falo, isso não é gasto, isso é investimento. Você prefere ficar emocionalmente mal, ouvindo coisas ruins. Você tem que ouvir coisas boas. E você tem que, claro, você tem que conhecer a realidade. Até para poder investir bem, conhecer o mercado, para onde o mercado está indo, o dólar está aumentando, o dólar vai aumentar, o dólar vai ficar mais barato, os juros vão aumentar, porque isso tudo vai definir o seu melhor investimento. Ou você vai confiar no gerente de banco. O gerente de banco, ele vende metas. A questão muito importante agora. Ser inovador em ideias e ter poder prático para realizar os projetos. E não adianta você só ser inovador. Não adianta você, por exemplo, querer abrir uma academia igual a do lado. É fracasso. Você tem que ser inovador, você tem que criar algo inovador. Eu te digo mais, além de saber investir, se você pegar as grandes fortunas do mundo, os grandes bilionários, então Steve Jobs, Bill Gates, Carlos Sim do México, dono da América Celular, Warren Buffett, que é um mega investidor, né, como todos sabem, todos eles são empresários. Quer dizer, eles têm independência financeira, todos eles têm independência financeira, ou seja, eles não precisariam trabalhar, porque eles já têm dinheiro suficiente para trabalhar para eles e manter o estilo de vida que eles têm e da família. Mas, eu estava falando antes do livro do Gustavo Cerbasi, gente, a tendência atual é nós morrermos cada vez mais velhos. Então, não vamos pensar mais em aposentadoria de pijama. 65 anos, 70 anos, eu vou vestir o pijama e vou passear. Não. Nós vamos ser empreendedores cada vez mais. Então, esse livro do Cerbasi sobre a aposentadoria exatamente fala nisso. Aposentadoria empreendedora, não é aposentadoria do pijama. Acabou isso aí. Então, todas as mega fortunas, além de saber investir, de saber aplicar o seu dinheiro nas coisas certas, além de não praticar ostentação, isso é muito importante. O Warren Buffett,
eu não sei agora, mas há pouco ele andava com o mesmo carro há uns 30 anos. Ele morava na mesma casa que ele morava desde os anos 50. E ele começou aplicando dinheiro dos parentes e cobrando por isso. Só para vocês terem uma ideia. Então, é assim que agem as pessoas prósperas. Sem ostentação, têm o que precisa, vivem confortavelmente, tá? São, inclusive, grandes doadores, um dos maiores doadores mundiais para diversas campanhas é o Bill Gates, por exemplo. Né? Então, todos eles são grandes doadores de dinheiro, mas não tem ostentação, você não vê eles o tempo inteiro em festa, saindo do Porsche, da Ferrari, não. Eles não estão preocupados com isso, tem coisas muito mais importantes que isso. Tá? Então isso é outro hábito totalmente que é diferente da nossa cultura. Nossa cultura é achar que ser próspero é morar num bairro nobre e ter um carro 0 quilômetros muito bonito para o vizinho ver. Isso não é prosperidade. Isso é ostentação, é totalmente diferente. Então nós já falamos da rede de relacionamento, saber investir, e finalmente, gente, eu queria terminar com um recado importantíssimo nesses hábitos que nós estamos falando. Reprograme seu cérebro através de uma lista escrita. Tem que escrever objetivos de curtíssimo prazo, que é o diário. Você começa a escrever o que você quer fazer naquele dia. Sim. Não fica só na intenção. Escreva. No seu curto até 6 meses, no seu médio até 5 anos e no seu longo prazo acima de 5 anos. Escreva os seus objetivos. Isso é o mais importante. Reprograme seu cérebro para a prosperidade. Seja feliz, fique emocionalmente bem. Então eu queria dar esse recado. Desculpem até, em algumas horas eu sou um pouco enfático, mas é o meu jeito, né? Isso aqui é um bate-papo, não é nada formal e tal. E eu gostaria realmente de passar essas informações. Eu só queria informar, por último, que eu estou ultimando um curso sobre independência financeira, que vai abordar tudo que nós falamos, mas de forma muito mais profunda, né? Que deve ser lançado entre março e abril. Então eu vou convidar vocês, logo que eu comece as inscrições, a convidá-los a fazer esse curso, que certamente vai agregar muito. Gente, de novo, conhecimento é investimento, não é gasto. De novo, foi um privilégio estar com vocês, assim, uma satisfação imensa, e gostaria de continuar este relacionamento através do pacote Premium. Então, um grande abraço e uma ótima tarde para vocês. Tchau. Pessoal, só mais uma coisa. Como um presente de boas-vindas, eu vou deixar agora um vídeo maravilhoso chamado O Império do Imediato. Ele tem mais ou menos uns 17 minutos, tá? Ele é um vídeo produzido a partir de uma tese de doutorado de Martin Kuhn e apresentado na Banca de Defesa, realizado no dia 26 de outubro de 2011, na Universidade Metodista de São Paulo. Olha, esse vídeo ele faz a gente refletir bastante como é que funciona toda essa questão de consumo, como as propagandas agem no nosso emocional. Sabe aquela questão, compre agora, à meia-noite vai acabar. Esse é o grande argumento. Então nós estamos na era da pressa, e esse argumento é muito forte que nos faz consumir. E como o consumismo consciente é um dos alicerces para a prosperidade, como a gente já disse, então eu acho que seria muito conveniente todos assistirem esse vídeo sensacional.
Então, gente, um abração de novo, muito obrigado e até mais. Você já percebeu como a velocidade está presente em nosso dia a dia? Tudo precisa ser veloz. Com um Enter, você pode enviar informações rapidamente para qualquer canto do planeta. Se você acha que velocidade é coisa só de tecnologia, está muito enganado. Vai muito além. Queremos ser rápidos nas conversas, queremos ser rápidos no estudo, não temos paciência para esperar numa fila. Na realidade, estamos diante de um fenômeno que é muito maior do que a tecnologia em si. É toda uma nova cultura que se apresenta com um só valor: ser veloz. Essa cultura da pressa se torna ainda mais evidente nas grandes cidades. Nova York é uma das metrópoles mais apressadas do mundo e a Times Square Avenue representa perfeitamente esse fenômeno. Enquanto pensamos que vivemos numa democracia, há quem diga que vivemos numa dromocracia. A palavra dromo significa rapidez, velocidade. Lembra de autódromo, hipódromo? Pois é, vivemos num mundo onde quem manda não são as pessoas, o que seria um regime democrático. No fundo, o que manda é a velocidade. É uma era de horror ao vazio, como diz o estudioso brasileiro Ciro Marcondes Filho. Tentamos preencher cada segundo da nossa vida com alguma coisa. Por isso, vivemos sempre acelerados. Às vezes fazemos um monte de coisas ao mesmo tempo, justamente para fugir de qualquer possibilidade de lentidão, vazio, silêncio. Daí a busca absoluta por velocidade. É claro que é muito difícil perceber que estamos imersos nessa realidade, mas essa cultura é tão poderosa que uma das manifestações mais comuns do nosso dia a dia está impregnada dela, e nós sequer percebemos. Essa manifestação é o consumo. Você já percebeu como é que as empresas estão tentando fazer você comprar os produtos delas? Você já viu quais são os seus argumentos? Corra para as lojas, é só amanhã, últimos dias. O que você está esperando? Venha correndo que vai acabar. O que está acontecendo? Bem, as empresas reconheceram que a nossa cultura é de velocidade e estão usando esse argumento para levar você a comprar os produtos delas. É isso mesmo. Antigamente, para convencer, a empresa chamava a atenção para a qualidade do produto. Depois, as empresas descobriram um novo jeito de falar. Elas perceberam que podiam nos convencer de que certos produtos nos emprestavam suas qualidades positivas. Usar um produto era o equivalente de ser uma pessoa tão boa quanto ele. Ou seja, nesse caso, o produto vale o quanto ele significa para o consumidor. Não, você não conhece o Alaor, marido da Ana? Que marido, menina? Precisa ver o fogão Brastemp que ele comprou pra ela, demais. O Alaor não é como uns e outros que não são assim um marido, que deixa a mulher com o fogão com a boca entupida, a tampa emperrada. A Ana é que soube escolher, viu? O fogão, o marido. Eu é que casei muito jovem, imatura. Brastemp vai dizer que você ainda não tem. Mas o que acontece quando a indústria está tão evoluída que todos os produtos são iguais? Ok, eles não são rigorosamente iguais, mas todos os carros hoje têm qualidades muito semelhantes. Existem vários produtos que podem significar a mesma coisa para o consumidor, justamente porque existem muitas opções no mercado. Vivemos uma situação paradoxal em que
A capacidade de produção de bens e serviços é muito maior do que as nossas necessidades. Paco Underhill afirma que se fôssemos às compras somente quando precisássemos, a indústria iria falir. É aí que as empresas, na sua busca incansável para manter e aumentar suas vendas, acrescentaram ao seu discurso um novo argumento. Agora, elas criam um clima de urgência. Fazem você pensar que se não comprar imediatamente, perderá a oportunidade da sua vida. O consumo imediato é esse novo argumento. Vamos ver isso um pouco melhor. No ano de 2010, foram analisados mais de 300 comerciais da TV brasileira que faziam referência ao tempo como um fator decisivo da compra. – 72% dos comerciais estabelecem um prazo de validade para a oferta. Só amanhã mesmo. É só uma vez ao ano, amanhã. Só nesta quinta, sexta e sábado. Preços válidos só neste sábado. Neste fim de semana. Só neste fim de semana. Nesta terça, corra. Neste final de semana. É só nesta sexta. Só um dia. É só amanhã na Marabras. Isso é para você acreditar que o prazo não vai se estender. Mais da metade dos comerciais, 51% para ser mais preciso, diz que é uma promoção incrível, algo imperdível e que não voltará outra vez. Eu tenho uma oferta imperdível para você. Está imperdível! Imperdível, imbatível, sensacional! Não perca essa chance para comprar. Não dá para perder. Ninguém vai ter nada melhor que a Chevrolet. Aproveite a oportunidade do ano. 20 horas de ofertas Fiat imbatíveis. É a sua última oportunidade de comprar carro zero com IPI reduzido. É agora ou agora. Ou seja, você não está levando a sério a promoção? Você não terá outra chance. É comprar ou comprar. É agora ou nunca. 1/3 das propagandas dá uma ordem explícita para você ir até o lugar das compras. Chegue primeiro na Marabras. É para chegar primeiro e garantir o seu. Venha logo, são poucas unidades. Chegue cedo para garantir o seu negócio. Não perca. Promoção cartela premiada agora. Aproveite seu 13º. Termina amanhã, só falta você. Saia do quase. É uma espécie de aconselhamento, como diz o professor Carrascosa. A oferta está aí. É bom você aproveitar. Tanta promoção pode fazer com que o consumidor tenha dificuldade de decidir. Vai dizer que depois de ouvir uma oferta como essa, você não ficou pensando assim: mas será mesmo? Será que eu devo ir? Mas e a outra empresa? E o outro produto? Não seria melhor eu consultar outras opções? Pois é, as empresas sabem que elas não podem te obrigar a ir às compras, mas elas tentam te convencer. E aí vem um outro dado muito interessante. 33% dos comerciais completam um anúncio com uma ordem direta para evitar a passividade. Os carros que você quer com as ofertas que você pode pagar. Corra! Ford, quem tem está se dando bem. Deixa o que estiver fazendo e aproveite. Corra para a Esplanada Móveis e leve tudo o que você precisa. Vem que é sábado. Vem que tá acabou. Corra e aproveite a garantia do melhor negócio. Corra e leve tudo o que você precisa. Mas corra, é neste fim de semana. Corra pra Marabras! Nesta terça, corra! Liga pra GVT, é bom de verdade, você não vai se arrepender. É como se você não estivesse percebendo a importância da oferta. Se não tomar uma decisão agora, você pode se arrepender no futuro. Essa superestimulação ao consumo acaba por inverter as regras do jogo, onde já se viu o consumo ser uma economia. No consumo sempre há um gasto. É como diz o ditado da área corporativa: não existe almoço grátis. Mas a propaganda diz que esse gasto é uma economia. Se você não o fizer, você na verdade vai perder dinheiro. Temos de tirar o chapéu para essa capacidade de argumentação. Dizer que algo é urgente tem um impacto, fala diretamente à nossa alma, porque nossa cultura é de urgência. Tentamos fazer tudo apressadamente no menor tempo possível. Esse clima de urgência acaba por caracterizar a comunicação de mercado como um império do imediato. As empresas têm estratégias de comunicação muito boas e eficientes, mas você concorda que isso tudo é facilmente identificável como um discurso? E por que esse discurso é tão irresistível?
A dissonância cognitiva é um sentimento psicológico de desconforto que os seres humanos sentem quando estão diante de dois pensamentos contraditórios. Leon Festinger diz que cada ser humano tem as suas cognições. São os valores que ele carrega consigo mesmo. No caso das compras, todos carregamos certos valores. Não podemos gastar mais do que ganhamos, não devemos comprar coisas além do que realmente precisamos e por aí vai. Quando fazemos uma compra impulsiva, nós batemos de frente com essas cognições. O mais lógico é que sentiríamos o tal mal-estar, a dissonância cognitiva. E o medo da dissonância seria uma espécie de freio para o nosso consumo. A gente não iria comprar essas coisas porque haveria o risco de contrariarmos nossos valores. Mas parece que com o apelo à urgência, a comunicação consegue driblar essas nossas convicções. O economista Eduardo Gianetti da Fonseca tem uma série de estudos que mostram que o ser humano sempre vai preferir um prazer no imediato do que no futuro. Mas simultaneamente a esse impulso para o imediato, as pessoas carregam consigo mesmas os valores de prudência, de economia e de poupar para o futuro. Vou levar a Sharp verde. Boa escolha, acabou. São $120. Como prefere pagar? $50 em dinheiro. Pode colocar 30 neste cartão? $10 neste. 20 neste. É tão bonito. Recusado. Ah, é? Dá pra tentar de novo? Recusado mesmo. Se o consumidor atender a esse impulso natural para o imediato, ao qual se refere Gianetti, ele vai entrar em confronto com seus valores de prudência, economia, de poupança, ocasionando a dissonância cognitiva. De repente, você descobre que se não fizer o gasto hoje, vai desperdiçar dinheiro. Então, não é mais questão de poupar e ser prudente. Agora, parece que poupar e ser prudente é sinônimo de falta de inteligência. Quem é esperto é quem gasta hoje numa promoção e economiza um bom desconto. Percebeu? Assim é fácil. O apelo ao urgente resolve o problema da dissonância porque permite que você faça um gasto que estava fora do seu planejamento, sem que para isso você precise mudar suas convicções de economia e prudência no trato com o dinheiro. Você atende seu prazer no imediato, sem agredir seus valores, porque agora é inteligente fazer isso. Estamos na cultura da urgência, no império do imediato, em que a razão sempre está ao lado de quem é mais veloz. O elemento tempo é importante também em outro aspecto das estratégias de persuasão de hoje. Acompanhe este raciocínio. Toda compra tem um gasto. Ainda que a propaganda conseguisse acabar com qualquer cognição impeditiva da sua mente, ou seja, com qualquer objeção à compra, ela ainda teria que lidar com o custo do que está vendendo. E aí, todo mundo sabe que sem dinheiro não dá para comprar nada. E então entra o tempo novamente para resolver os problemas. Por que você acha que em quase todos os anúncios analisados, as empresas diziam que você podia pagar em 10 suaves prestações? Elas chegam a dizer que você vai começar a pagar muito depois da compra. Vem cá, você tem R$1 no bolso? Então corre pro Feirão Volkswagen, você escolhe seu carro, dá R$1 de entrada e só começa a pagar o restante depois do Mundial da África do Sul, gente. Ou com a primeira parcela só depois da Copa. E tudo em 12 vezes sem juros. Pague a primeira em até 70 dias no cartão 6C. Uma promoção assim é quase irresistível. Além de insinuar que essa é a compra da sua vida, a propaganda ainda diz que você não vai desembolsar nenhum tostão agora. O primeiro pagamento está tão distante que você realmente vai ter a sensação de estar fazendo o melhor negócio da sua vida. Então o tempo é urgente na hora de você fazer a compra, mas se torna elástico e paciente na hora de você fazer o pagamento. Depois não entendemos porque o endividamento das famílias cresceu tanto nos últimos anos. Se a pessoa pode comprar hoje e pagar só depois, a renda dela será destinada cada vez mais para pagar um prazer que ela já teve no passado.
Parece haver um impasse ético na própria comunicação de mercado quando a propaganda diz que é só amanhã ou só nos próximos 5 minutos. Se essa mesma propaganda é repetida várias vezes no dia, na semana, ao longo do mês inteiro, isso significa que não é exatamente só nos próximos 5 minutos. Bom, não temos mais tempo para pensar nessas questões. Todos nós temos um monte de coisa para fazer, mesmo que seja ir às compras, aproveitar aquela promoção que vai só até amanhã. No império do imediato, o agora sempre é mais importante que o depois. Afinal, esta é a era em que parece ser o tempo quem está determinando as nossas decisões.